Atos capítulo 8 conta a história de um eunuco que estava andando no deserto depois de ter visitado Jerusalém. Isso está entre Atos capítulo 8, 26 e o versículo 40. A Bíblia diz que esse homem era um homem religioso. A Bíblia diz que esse homem, ele tinha ido a Jerusalém. Ele tinha encontrado o templo sagrado. Ele tinha encontrado a cidade sagrada. Vai ser só depois, pode sentar. Ele tinha encontrado o livro sagrado do profeta Isaías. Mas ele não tinha encontrado Jesus. Ele tinha encontrado a religião. Ele foi para Jerusalém. Ele fez sacrifícios. Como ele era do Sudão, hoje Sudão, antiga Etiópia, esse homem, ele teria muitos deuses. Ele era politeísta, mas ele ouviu falar sobre o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. E ele começou a adorá-lo. Então ele andou mais de 300 quilômetros da sua terra até Jerusalém. E a Bíblia diz que nesse caminho, enquanto ele está lá em Jerusalém, adorando a Jesus, Filipe está vivendo um avivamento em Samaria. A Bíblia diz no começo de Atos que Filipe foi pregar em Samaria e um avivamento aconteceu naquela cidade. Tanto que depois os apóstolos foram para lá. E então, a partir de Atos 8, versículo 26, Deus dá uma ordem. Um anjo chega para Filipe e diz: Filipe, pega a estrada, amigo, a estrada do deserto que vai para Gaza. Ao meio-dia, ou seja, agora, me obedece. E Filipe saiu. O interessante é que você precisa entender o panorama que Deus está trabalhando. Está aqui o eunuco voltando de sua romaria, de sua procissão. E está aqui Filipe vivendo um avivamento em Samaria. E Deus olhando os dois. Deus sabe que esse homem aqui tem sede, tem fome dele, porque ele está lendo. Ele está lendo o profeta Isaías. E então Deus dá uma ordem. Sabe, a primeira coisa que você precisa aprender nesse texto é que existe uma realidade invisível de Deus trabalhando, que você ainda não percebe. O eunuco não tem noção do que está acontecendo. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que nunca parou de trabalhar ao nosso favor. Sabe, nesse exato momento, Ele está fazendo uma realidade invisível na sua vida. Ele está tocando em você agora. A partir de Atos 8, versículo 26, o primeiro africano é pregado o evangelho para ele. Sabe, nós nos gabamos, o homem se gaba de sua capacidade de organização. Nós nos gabamos de anos e anos onde nós aperfeiçoamos nossa área de gestão, de administração, de planejamento. Nós nos gabamos que a gente pode organizar as coisas, que a gente define o nosso futuro. Mas deixa eu te falar uma coisa. O homem está enganado. Ele parece saber, como nunca antes, fazer as coisas acontecerem, mas não é assim. Existe um regente na história da humanidade. Existe um Deus soberano sobre todas as coisas. Sabe, e antes de mais nada, você precisa ser lembrado e eu preciso ser lembrado de muitas coisas hoje. A Bíblia diz no versículo 26 de Atos 8, que um anjo do Senhor disse a Filipe, ou seja, os céus interviram naquela hora, para escrever uma nova história na vida daquele eunuco. Quantos estão aqui comigo? Diga amém. Quantos estão entendendo? Diga amém. Existe uma realidade sobrenatural, existe um reino, além desse reino humano. Deixa eu te falar, você pode até achar que você é daquele que assim, meteu a cara na vida e ela deu certo, meteu a cara na vida e ela está funcionando. Deixa eu te dizer, a vida nunca foi isso de vou meter a cara para ver o que dá. Nunca foi. Existe um mundo invisível, existe uma ação de Deus, existe um outro reino que é muito mais real do que esse. Existe um Deus que rege toda a história. E se você observar o texto, o anjo disse a Filipe, ao meio-dia de hoje, quero que você vá à estrada deserta que liga Jerusalém a Gaza.
Atos 8, 26. Se fosse um dia a mais, ele não teria encontrado o eunuco. Se fosse uma hora a menos, ele não teria encontrado o eunuco. Se fosse numa outra estrada, porque tinha duas, ele não teria encontrado o eunuco. Você sabe o que isso me diz? Isso me diz que Deus, Ele está tocando a nossa história. Deixa eu te dar só um spoiler do que eu vou falar no final da mensagem. Na hora, se você for até o versículo 30 de Atos capítulo 8, na hora que Filipe chega perto da carruagem, o eunuco está lendo o que hoje para nós é o capítulo 53 do profeta Isaías. E ele está ouvindo sobre o sacrifício de alguém que vai morrer de forma injustiçada. E ele está lendo naquele exato momento. Para mim isso mais estratégico que isso, impossível. Deus coordena todas as coisas. A gente pensa que nós estamos vivendo um mundo que nós fazemos as coisas todas do nosso jeito. Você acha que você está aqui por quê? Porque você quis? Não. Um dia nós vamos ver o nosso filme lá na eternidade. E você vai perceber o tanto que a realidade invisível de Deus conduziu a tua vida até você encontrá-lo. Você vai perceber o quão lindo é a história de Deus oculta em nós. Porque não foi acaso o encontro do eunuco com Filipe. Não foi um plano o encontro do eunuco com Filipe. Não foi um acidente, foi Deus. Mas a gente está no século 21. Esse negócio de ouvir outro mundo, de ser dirigido por anjos, por ouvir o Espírito Santo, isso não é muito moderno. Olha para mim aqui. O que você está fazendo aqui na igreja? O que nós fizemos até agora? Você veio fazer o que aqui? Você veio colocar sua fé em quê? Nós estamos com fé de tocar um reino que não é visível. Quantos estão aqui? Diga amém. Nós estamos aqui, não é para ter mais um ensino racional. Nós não estamos aqui só para ter mais um arrepio, ouvir uma boa banda tocar, não. Qual é o propósito da nossa fé? Se não é ouvir Deus, se não é perceber o que o reino de Deus está fazendo, se não é ser guiado pelo Espírito, se não é perceber a história de Deus sobre nós, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós oramos? Para que é a leitura da Bíblia? Por que buscar Deus? Eu preciso lhe confessar algo. Eu oro, e minha única esperança é que Deus não me deixe sozinho para tomar decisões para a minha vida e a vida da minha família. Eu preciso de saber o que Deus quer ao meu respeito. Eu preciso entender a história de Deus comigo. Sabe, aqui nós temos um panorama claro de como Deus interviu na história do eunuco, do etíope. Mas eu quero que Deus intervenha na minha história. Eu me lembro com 15 anos de idade. 15 anos de idade eu me preocupava com o que eu queria, o que eu ia ser. Sabe que na minha cabeça com 15 anos de idade funcionava mais ou menos assim: Senhor, são 5 anos de faculdade, é bom acertar, porque senão 5 anos perdidos é muito tempo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É muito tempo perdido, Senhor. Com 15 anos eu falei: Senhor, me faça acertar essa faculdade. Já passou para passar 5 anos fazendo uma coisa que depois você não vai fazer? Aí depois veio o casamento. Eu encontrei minha mulher com 15 anos. Eu falei: Senhor, e aí? Senhor, me dá direção, fala comigo, me dá um entendimento. Eu não estou entendendo, eu quero saber como é que o Senhor faz. Deus não escolhe uma pessoa para você casar, viu? Porque assim, é complicado. Se a pessoa, se Deus escolher uma mulher para você casar, tem 3 bilhões e 500 milhões, é mais fácil acertar na Mega Sena. Deus não escolhe, mas Deus te dá sabedoria. Quantos estão aqui? Diga amém. Então eu queria casar, eu falei: Senhor, intervenha na minha vida, me mostra, interrompe, me traz o teu entendimento. Aí foi para outras coisas, né? Depois de 2 décadas advogando, Senhor, agora eu vou ser pastor. Tipo assim, agora eu estudei, deve tomar, agora Deus me ajuda a tomar essa decisão. O que eu vou fazer com isso aqui tudo? Intervém na minha vida, Senhor. Eu quero conhecer a tua história comigo. Eu quero ver a realidade invisível que o Senhor está fazendo. E agora esse menino quer ir embora.
depois de criado. Quer ir para o outro lado do mundo. Onde já se viu? Eu estou orando, Senhor. Manda o Felipe. Cadê o Felipe? Manda um Felipe, Jesus. Manda um Felipe que diga assim: eu não estou entendendo nada. Ele disse: não, peraí que eu vou te ensinar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Existe uma história que Deus está escrevendo, meus irmãos. Sabe, você é livre, mas existe uma história. Existe um enredo. Você é livre. Quantos estão me entendendo aqui? Você é livre, mas existe um enredo. Então, a gente precisa nos perguntar: qual é a realidade invisível de Deus sobre a minha vida? O que Ele já fez? Eu me lembro, quando foi começar a Esperança, 2 anos e pouco atrás, até o lugar eu orei para o Senhor: me mostra o lugar. Manda o Felipe. Né? Quem conhece a história sabe da pomba e da chuva. Né? Quem conhece a história da pomba e da chuva, levanta sua mão. Depois você conta para os outros, é muito comprida. Né? Pois é, eu precisava de uma ajuda. Aí o nome: aluga ou constrói. Para onde é que a gente vai com a igreja? Deus nos livre, irmãos, de decidirmos a nossa vida sozinho. Eu me lembro de um testemunho de um homem contado por Bill Hybels. Bill Hybels é um pastor americano da Willow Creek, da igreja lá em Chicago, obrigado. Ele conta que ele chegou para um homem e disse assim para um homem: como é que está a tua vida com Deus? O homem disse assim: eu não tenho muito tempo, eu estou muito ocupado com a minha empresa. Aí Bill Hybels olhou para ele assim: pois é, para tudo que tem valor eu tenho tempo. Aí o homem saiu meio obrigado com o pastor. Tipo, o pastor falou assim: Deus não vale nada para você. E o homem saiu. Depois de 6 meses o homem voltou. Aí eles se encontraram depois do culto. E o homem chegou para ele e disse assim: pastor, eu comprei uma cadeira de balanço. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Ele disse: pô, como é que é, meu irmão? Depois que o senhor conversou aquilo comigo, eu tomei uma decisão. Eu comprei uma cadeira de balanço, botei ela em frente à minha janela e decidi todos os dias, a partir daquele dia, acordar 30 minutos antes, para abrir minha Bíblia e conversar com Jesus. E eu estou aqui depois de 6 meses de conversa para conversar com o Senhor, que Deus mandou eu fechar minha empresa, pegar o dinheiro e construir o templo da sua igreja. Aí o pastor falou assim: pois você volta lá para a tua cadeira de balanço, vai orar de novo, porque se você fizer isso, eu não tenho dinheiro para te devolver não. Inclusive ele disse assim: eu vou trabalhar com o senhor. Ele disse: eu não tenho dinheiro para te pagar também não. Volta para a tua cadeira de balanço e vai ouvir Deus. E o cara voltou para a cadeira de balanço dele. Depois de 2 meses voltou: pastor, depois da minha cadeira de balanço, Deus falou comigo de novo, e eu estou aqui para fazer isso. Ele disse: então tá bom, já que Deus te disse, lá na tua cadeira de balanço, então vai fazer. O cara veio, entrou com ele, construíram a igreja, passaram anos juntos. E aí depois de um tempo ele falou assim: pastor, lá na minha cadeira de balanço, Deus me disse que agora é para eu sair da igreja e montar uma outra igreja do outro lado dos Estados Unidos. Aí o pastor disse: ok. E ele foi. E aí, você vai trabalhar na igreja? Não, Deus mandou eu abrir uma empresa, ganhar muito dinheiro para com esse dinheiro construir a igreja. E ele abriu a empresa, cresceu, foi uma maravilha. Pegou um câncer seríssimo e morreu rapidamente. Bill Hybels foi no enterro dele. E depois do enterro ele estava conversando com a esposa dele. E aí Bill Hybels disse: sempre admirei o seu marido, sempre foi um homem maravilhoso. E ela disse: pastor, meu marido sempre foi um homem maravilhoso, mas foi depois da cadeira de balanço que ele se tornou extraordinário. Porque naquela cadeira de balanço ele ouviu a história que Deus tinha com ele. Ele ouviu o que Deus queria da vida dele. E ela começou a chorar. E o Bill Hybels tentou consolá-la. Ele disse: minha irmã, mas ele está no céu. Ele disse: não, eu não estou chorando por causa disso. Eu estou chorando porque eu quero que meus filhos herdem aquela cadeira de balanço. Eu quero que meus filhos aprendam a ver a realidade invisível de Deus na vida deles. Sabe, e quando eu penso tudo isso, eu vejo na vida do eunuco isso. Filipe agiu com urgência. Filipe não sabia que ia encontrar ele. Filipe só sabia que tinha que obedecer. Ele não sabia o que ia encontrar. Mas é assim a vida com Deus. Meus irmãos, na vida com Deus, nós nunca... Aliás, fale para a pessoa que está do seu lado: nós nunca saberemos tudo, mas com Deus sempre saberemos a direção. Aleluia. Nós nunca saberemos tudo, mas com Deus
Sempre a gente vai saber a direção. Sabe, Filipe não sabia que ia encontrar um eunuco. Sabe, Filipe não sabia nada. A única coisa que Filipe sabia é que ele tinha que ir, porque Deus estava movimentando a história. E como eu te falei, o eunuco tinha encontrado a lei, o eunuco tinha encontrado o templo, o eunuco tinha encontrado o sacrifício, mas ele não tinha encontrado a igreja, ele não tinha encontrado Jesus Cristo. Ainda ele tinha um fardo nas costas. Eu não sei se você percebe a peculiaridade do texto, os detalhes do texto. Inclusive Atos é um livro lindo, porque Lucas escreveu ele com muitos detalhes. Lucas diz que ele estava lendo em voz alta na carruagem, irmão. Você já pensou um cara ler na carruagem? Não, você já pensou nisso? O que é um cara lendo na carruagem? Você já imaginou? Não tinha asfalto naquele tempo. Você consegue imaginar? Esse homem tinha sede de Deus. Ele foi para o templo, ele fez um sacrifício, ele foi para Jerusalém, mas ele não encontrou Deus. Ele tinha um fardo na alma dele ainda. Ele voltou lendo em cima de uma carruagem. Pelo menos os primeiros 300 livros da minha vida eu li dentro de ônibus. E li no carro quando eu ia fazer audiência. Eu fazia audiência em Sailândia, em São Luís, em Belém, em Teresina, em Palmas, né? E naquele tempo o avião era muito caro e a ponte aérea era bem complicada. E no final das contas eu ia de carro. E eu lembro que a única coisa que eu pedia para as empresas era um motorista. Seu Raimundo, eu lembro até hoje, seu Raimundo, assembleiano, roxo. Eu digo, seu Raimundo, ora para a gente começar a viagem. Quase não começava. Deus Todo-Poderoso. Você parece minha avó. Não peça para minha avó orar na hora do almoço. Sabe, só que o seu Raimundo, sabe, gente boa demais. Ele deve ter andado assim uns 50 mil quilômetros comigo. E eu gostava de ouvir rock. E imagina o seu Raimundo ouvindo rock comigo. Eu ia ouvindo rock, Fruto Sagrado. Ele disse, meu Deus, essa música é do diabo, Ricardo. Eu digo, não, seu Raimundo, é de Deus. Olha aí, de Jesus Cristo. Ele disse, mas desse jeito, que instrumento é esse? Aí eu botava de vez em quando umzinho da harpa. E aí eu tinha que dirigir o carro, porque ele entrava no mistério. Seu Raimundo era bom mas meus irmãos, eu lia ali, eu tenho vários livros que eu não sei o que eu escrevi, porque era balançando. Sabe por quê? Porque quem tem fome de Deus faz o que pode na hora que pode. A Bíblia diz que o eunuco estava lendo. Mas uma coisa que eu acho mais extraordinária nisso tudo, e é que quando um homem, presta atenção no que eu vou lhe dizer, quando o homem tem interesse em Deus, Deus começa a ter interesse nesse homem. Ele acionou o botãozinho profético lá da vida de Filipe. Filipe, tem um cara que está mastigando o livro de Isaías, ele não está entendendo. Filipe, mas você não está entendendo. O cara, ele está desesperado para entender. Ele andou 300 quilômetros para sacrificar para o Deus verdadeiro, mas ele só encontrou religião. Eu vou te botar no caminho desse homem. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Talvez seja isso que você precisa entender hoje. É que Deus, talvez você esteja nessa igreja agora, tantas pessoas aqui, essa multidão aqui, você fala assim, será que Deus está querendo falar alguma coisa comigo? Deixa eu te falar, Deus não ama a multidão, Deus ama uma pessoa. Sabe, Filipe estava lá no avivamento em Samaria, você não tem ideia, o fogo estava pegando em Samaria, pessoas sendo batizadas, avivamento em massa, sabe, salvação em massa, e Deus tirou ele de lá por causa de um que tinha fome para conhecê-lo, porque tem realidades de Deus que a gente só conhece quando tem fome. E a coisa mais interessante é que eu me emociono com a realidade invisível de Deus na vida desse etíope. A Bíblia diz que ele estava lendo em voz alta, o profeta Isaías. Você sabe em que língua estava o rolo, estava o pergaminho? Em grego. Esse homem estava lendo alto em que língua? Grego. E você sabe de onde é Filipe? Qual a nacionalidade de Filipe? Ele é grego. Filipe, no meio do deserto, ouve um homem falando na sua língua nativa. E ele era negro. Ele era eunuco. Eunuco, segundo Deuteronômio 23, não podia fazer parte da Assembleia dos Santos. Aquele homem, ele era retirado da presença de Deus por causa da religião.
Filipe já tinha pregado para os samaritanos, que era o povo mestiço, que os judeus também não suportavam. E Deus falou assim: eu estou escrevendo uma história em toda a terra e com quem eu quiser. É por isso que Lucas é detalhista, o eunuco etíope, ou seja, aquele que não pode fazer parte da Assembleia dos Santos, gentil. E Filipe ouve aquele homem falando na sua própria língua. Não há como não ver o poder e o mover de Deus na vida desse homem. Deus encontrou um jeito de falar com ele. Deus está encontrando um jeito de falar com você agora. Meus irmãos, eu amo. Eu tenho 44 anos, sabe? E hoje é fácil, porque eu olho para trás. Eu olho para trás e começo a ver como Deus armou para mim. Deus armou para mim. Eu me lembro que com 13 ou 14 anos eu ouvi um pastor muito erudito pregar. Eu não sabia o que ele pregou, mas eu achei tão interessante a forma como ele usou as palavras, a forma como ele descreveu o texto, a forma como aquilo ali marcou a minha vida. Eu me lembro quando eu tive a primeira oportunidade de pegar uma teologia muito, muito, muito controversa, que é a teologia de Charles Finney, mas ela foi importante para mim em tantas áreas. Eu me lembro quando eu li os primeiros livros de A.W. Tozer, quando eu li, sabe, o exaustivo Martyn Lloyd-Jones, quando eu li o cristocêntrico Timothy Keller, eu fui pensando assim, quando eu tive meu pastor tão amoroso e paciente comigo, o pastor Raimundo Nonato, meus irmãos, eu comecei a observar como Deus foi estar trabalhando. Hoje com 44 anos eu percebo isso. Como eu me lembro do Daniel Alencar ter me convidado para tocar teclado em 2002, não foi para tocar teclado, foi para o Espírito Santo me atropelar, lá na clínica pastoral em 2002, sabe, aí eu começo a ver, sabe, a realidade invisível de Deus na minha vida, e eu começo a ficar maravilhado, assim como Deus deu um jeito de falar com aquele etíope, Ele deu um jeito de falar comigo. E é interessante que Filipe se aproxima e fala assim para ele no versículo 30. O senhor entende o que está lendo? Sabe aqueles filmes que a coisa acontece bem na hora? Tudo bem esquematizado. O senhor entende o que o senhor está lendo? Aí a resposta do eunuco, e deixa eu te falar quem era esse cara é inteligente, esse cara era estudado, ele tinha posição, porque ele era o economista do reino, ele era o primeiro-ministro das finanças, ele era o tesoureiro. Pede estatística para esse homem que ele responde, pede uma planilha de cálculo, pede um orçamento de um reino, ele te dá, pede planos financeiros, pede como é que é o nome daquele negócio que eu não sei mexer, tem o Word e o Excel, obrigado aí, que eu nem sei o nome, pede uma planilha de Excel que ele arrebenta. Mas você sabe quem é que realmente conhece Deus? É aquele que diz que precisa de ajuda para conhecer. Ele responde assim, eu queria, mas não tem ninguém que me entende, não tem quem me ensine, não tem quem me explique, sabe, e esse texto também me lembra uma parte da minha vida que é terrível. O eunuco cuidava de um reino inteiro e não entendeu Isaías 53. Eu me lembro que na época eu era advogado de uma empresa e foi um acidente entre aviões. E aí eu fiz uma petição de 130 páginas. Eu fiquei orgulhoso daquele trabalho dessa altura assim. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo que falou comigo. E depois eu estava no meu escritório, eu ouvi aquela voz dentro de mim, eu não sabia que era o Espírito Santo, hoje eu sei. Tipo assim, escreve pelo menos meia página sobre mim. Escreve aí meia página sobre Jesus. E eu me lembro que eu sabia fazer 130 páginas de uma questão jurídica, mas não escrevia meia página sobre quem era Jesus Cristo de Nazaré, com quase 30 anos de idade. Sabe, tem gente que é boa em muita coisa e não conhece o que precisa. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe por que você não vai entender com a sua mente? Você não vai entender por esforço próprio.
Tem uns que pega a Bíblia e fala assim, supletivo, não consegue, irmão. A Bíblia não se aprende assim. Isaac Watson, ele disse uma coisa muito interessante, ele diz assim, onde falha a razão e seus poderes, ali a fé prevalece, e o puro amor adora. Em outras palavras, quer entender Jesus? Coloca a razão de joelho do lado de fora. Tem coisa que é só pelo Espírito. Sabe, eu participei de 2 momentos muito diferentes na minha vida. Até os 30 anos numa igreja tradicional, onde a gente meio que esquecia o Espírito Santo. Aí depois eu fui para Pentecostal, onde a gente meio assim que não lê muita Bíblia. Onde o importante é o mover do Espírito. Eu falei, não há coisa nem outra, gente. Para que esse desequilíbrio? Sabe, quando eu chego no meio pentecostal e falo que a gente precisa estudar teologia, eles falam, não, vai esfriar a tua fé. Deixa eu te falar uma coisa. Teologia não é dissecar Deus como você disseca um sapo, não. Teologia é pedir permissão para conhecer Deus quando Ele te dá. Teologia não é para te fazer cabeção. Teologia é para te fazer coração. Apaixonado por Jesus. Nós temos um homem aqui, que é o tesoureiro, que é o ministro das finanças de um reino e não conhece Jesus. Sabe por quê? É simples. O eunuco, ele conhecia o pergaminho de Isaías. Ele conhecia o profeta. Ele conhecia a profecia. Ele lia as letras. Mas não conhecia Jesus. Tem muita gente que lê esse livro, mas não lê a palavra de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Tem gente que lê 66 livros, a biblioteca da Bíblia. Mas tem gente que sabe que daqui tem palavras como se estivesse saindo agora do hálito fresco da boca de Deus. Então existe uma grande diferença aqui. Sabe, não é entender com a mente, é entender com o coração. E sabe por que alguns aqui não entendem a Bíblia? É porque uns realmente só leem ela como um livro qualquer. A Bíblia não é uma história de coisas incríveis que aconteceram. Não, a Bíblia é a história de uma só pessoa, de Jesus Cristo de Nazaré. E o mais interessante é que a Bíblia é um livro para hoje. Diga, a Bíblia é um livro para agora. Diga, a Bíblia é um livro para agora. Sabe por que eu te pedi para falar isso? É porque, presta atenção, gente, se não ficar apaixonado por Deus, com isso eu não sei o que a gente fica mais não. O eunuco está lendo agora um pergaminho com a profecia de Isaías, que foi escrito há 800 anos atrás. Come on? Na hora que o eunuco está lendo isso lá no deserto, tem 800 anos que Isaías escreveu. Só que tem dias que se cumpriu em Jerusalém. O eunuco está lendo um papiro, uma profecia escrita de Isaías, que foi feita, falada há 800 anos atrás. Só que ela se cumpriu alguns dias antes, lá em Jerusalém. Então aqui agora eu tenho um homem lendo um documento de 800 anos e tem alguém explicando que acabou de viver aquele momento ao lado de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não, se não for um enredo mais bem montado do que esse, eu não entendo. Se não for um drama mais bem montado do que esse, eu não entendo. O eunuco está lendo algo. Filipe está vivendo algo. E ele pergunta: Filipe, me explica. Me explica. Me ensina. Você sabe por que alguns aqui não aprendem? É porque não perguntam. É porque não dependem. É porque não pedem ajuda. É como se fosse vergonha de não saber. Sabe, muitos preferem nutrir sua ignorância do que parecer que precisa de alguém. Meus irmãos, quando o assunto são as Escrituras, a gente precisa de pessoas para nos ensinar. A gente precisa de bons livros para ler. E a gente precisa do Espírito Santo para revelar. Então esse homem, ele está querendo tudo isso.
Ele deseja tudo isso, só que ele não entende o que lê. E eu te faço a pergunta: você entende o que lê? Tem muita gente que lê a Bíblia e não entende. Mas sabe por quê? Porque você precisa ler a Bíblia debaixo do entendimento. A Bíblia não são várias histórias. A Bíblia é a história de Deus com os homens, sabe? Você tem que entender a Bíblia pensando na cruz. Você tem que entender a Bíblia pensando no seu pecado. Você precisa saber que você precisa de salvação. Só assim você entenderá a Bíblia. O eunuco está lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, versículo 32. E como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida da terra foi tirada? O eunuco pergunta para Filipe: ele está falando de quem? É do profeta? É dele mesmo? Quem é? Quem é esse aqui? Ele não vai entender. E eu imagino Filipe abrindo o rolo e chegando no que para nós hoje é o versículo 5 do capítulo 53. Ele disse assim: deixa eu te explicar. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aí Felipe olha para ele: você entende agora? Você não está lendo sobre o profeta que está morrendo, você não está lendo sobre um justiceiro, você não está lendo sobre o Batman. Sabe o que você está lendo? Você está lendo sobre Jesus Cristo de Nazaré, aquele que acabou de ser morto lá em Jerusalém. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Deus encarnado, o Deus homem que odeia a iniquidade. Isso aqui não é só uma profecia, isso aqui é um fato histórico, acabou de acontecer. Enquanto o eunuco só via palavras, Filipe via Cristo. Enquanto o eunuco só via uma informação desordenada, Filipe via Jesus Cristo sangrando lá no Getsêmani. Filipe via ele sendo crucificado. Filipe via ele, ascendendo aos céus com autoridade. Essa é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é mostrar Cristo. Essa é a tarefa da igreja. Meus irmãos, olha para mim aqui agora em nome de Jesus. Tem muita gente que vem para a igreja esperando outra coisa. A única coisa que a igreja tem para te dar é Cristo. Talvez você queira um culto legal, talvez você queira, uma palavra para o teu ânimo. Deixa eu te dizer, uma igreja verdadeira te apresenta Cristo. É papel da igreja apresentar Cristo e não aumentar a cristandade. É papel da igreja não é perguntar o que você gosta, é te apresentar o que você precisa. Charles Spurgeon ele diz o seguinte: abra qualquer texto da Bíblia e depois de lido ele, caminhe com ele para a cruz, porque só assim você vai entender a palavra de Deus. Só assim você vai conhecer o que Jesus Cristo quer para a sua vida. E é isso que Filipe fez no versículo 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as novas em Jesus Cristo de Nazaré. Agora fica bom demais. Meu Deus do céu, agora aqui fica a melhor parte. Coloca o versículo 36 para mim aí. Esse versículo 36 foi escrito em 4D. 8:36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a algum lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Deixa eu te dar um pouquinho de conhecimento. Literalmente o profeta Isaías não profetizou sobre batismo. Não tem nada no pergaminho de Isaías sobre batismo. Sabe o que tem? Tem que Filipe apresentou o evangelho para esse cara. Filipe contou o evangelho para ele. E no mínimo Filipe disse assim: aquele que confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai ser salvo. Eu imagino esse cara. Mas sabe o que é, meu irmão? Presta atenção aqui. Eu não sei como é que você lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia assim, com o som ligado. Eu leio a Bíblia com o som ligado e com a TV ligada. Sabe por quê? Olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Essa frase tem som, tem intenção, tem até sorriso. Quantos estão aqui? Diga amém. Essa frase tem movimento. Essa frase tem vida. O eunuco está dizendo assim: bicho, eu entendi.
eu entendi. Não é o profeta, não é outro, é Deus. Ele morreu por mim, ele entrou na minha história, eu entendi. Tem um detalhe que você não sabe. Final do texto diz que na hora que ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre os dois. Filipe desapareceu. Só para você ter uma ideia, ele apareceu 30 quilômetros depois em outro lugar. Isso aí é outra história. É uma pregação sobre lei da física quântica. Mas eu prometo que vai ser outro momento isso. Né? Só que você não entendeu. No final do versículo diz que o eunuco saiu cheio de alegria. Diga alegria. Não, você não entendeu, irmão. O cara desapareceu. O eunuco diz, não importa, eu entendi. Eu entendi. Sabe por quê? Porque é isso que você precisa entender. Não tem mais nada. Sabe, o que eu amo na igreja de Atos é isso. Sabe, na igreja de Atos não tem mimimi. Sabe, você está sendo perseguido, você perdeu sua família, alguém foi crucificado na sua casa. Não, pregado Jesus Cristo de Nazaré, anunciando o Filho de Deus. E aí o Espírito Santo estava sobre eles e acabou. Sabe por quê? Porque a gente só precisa entender isso. O resto é acessório. Não é um bico, glória a Deus, sabe por quê? Porque tem muita gente que quer outra coisa. Sabe, você está querendo se libertar da tua depressão, você quer se libertar da sua dor, você quer arrumar teu casamento, você quer comprar tua casa própria, você quer se formar, você quer se dar bem, você quer que o Bitcoin suba. Você quer tanta coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ei, Jesus Cristo de Nazaré é tudo o que você precisa. A Bíblia diz que o Filipe desapareceu e o eunuco ficou feliz da vida. Por quê? Porque ele encontrou a salvação. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não, deixa o texto aqui. Olha para mim aqui, segunda parte do texto. Bota lá. Aqui é a água que me impede de ser batizado. Gente, eu amo pessoas que a religião não estragou ou não contaminou. O cara, no meio do deserto, acaba de entender o evangelho e diz assim: olha aqui, tem água, me batiza. Sabe, imagina se fosse você. A gente não pode batizar porque tem uma classe de batismo de 3 meses na igreja. Você precisa dar evidências de frutos. É porque lá em Deuteronômio 23, a lei judaica diz que você não pode fazer parte da família dos santos. Meu irmão, eu amo gente que não tem religião. Então eu queria ter passado ileso pela religião, mas ainda tem umas casquinhas em mim. Mas o cara é o seguinte, o cara ouvia a palavra de Deus. Eu não sei se era uma poça d'água. Irmão, peraí, irmão, vamos pensar, usa a sua cabeça aí. É difícil encontrar até água no deserto. Ainda mais suficiente para batismo. Eu não sei se era uma pocilga, se era um riacho. Eu não sei se precisava eles ficarem assim. Eu não sei se era só na caneca. Eu não sei como é que era, irmão. Eu só sei o seguinte, que o eunuco diz assim: e aí, meu irmão, o que me impede agora de viver tudo que você me disse? Você sabe, não tem mais, não tem se, não tem outra coisa, só tem eu entendi. Tem gente aqui que está atrasando a sua vida com Deus porque tem tanto mais. Quando eu parar com isso, quando eu parar com aquilo, que eu não sei o que, quando eu parar de torcer pro Vasco, quando o Vasco ganhar, quando não sei o que, quando for campeão, não sei o que, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu acertar meu casamento, quando eu devolver esse dinheiro, quando eu parar com isso, você nunca vai parar, sabe por quê? Porque isso não é necessário para você buscar Jesus. Você precisa buscar Jesus para poder viver tudo isso. E sabe, tem muita gente com maisinho. Sabe, eu queria tanto ser como esse eunuco. Está aqui a água. Bora, Filipe, me batiza. A discussão se não é por aspersão, se era por... Como é que é, Glau? Se aspersão é imersão, se era no copo, se era na panela, se era não sei... Esses dias estavam brigando porque a gente batizou na piscina. Esses dias brigando... Ai, que confusão, meu irmão. Meu Deus, que enjoação. Ei, Filipe, chegou a água, olha só. Não está na Bíblia, não conta isso para ninguém.
quem está vendo na internet, não faça isso na doutrina. Mas eu até imagino Deus fazendo assim, botando uma aguinha no meio do deserto, diz assim, eu vou botar esse negócio para resolver logo. Eu vou dar um jeitinho nisso aqui agora. Sabe por quê, meus irmãos? Porque existe um agir invisível de Deus na vida desse cara. O Espírito Santo abriu o coração dele, né? E eu não sei qual seria a sua resposta para ele. Mas o batismo, ele não pode ser algo precipitado e nem algo demorado. Não se batiza o não convertido. E nem o batismo de alguém que aceitou a Jesus pode ser adiado. Eu amo esse etíope. Eu gosto desse cara de coração. Mas eu quero terminar essa mensagem com uma das coisas mais impressionantes para mim nesse texto. No texto, fala de um milagre absurdo, que é um anjo falar com Filipe. Deixa eu botar aqui no manto sagrado. No texto que lemos aqui, presta atenção, gente. Poxa, está tão espiritual. Na hora que tem uma molecagem, todo mundo presta atenção. Tem um milagre maravilhoso aqui. Qual é o milagre maravilhoso aqui? É Filipe receber a comunicação de um anjo. Ok? É um milagre extraordinário, não é? Tu imaginou um anjo falar contigo? Como é que seria amanhã? Pastor, eu queria conversar com o senhor. Aconteceu uma coisa comigo, um anjo falou comigo. Tu acha que tu ia falar comigo assim? Tu acha que seria assim? Tu ia dizer, pastor, os céus desceram. O anjo falou comigo. Né? E ele não era gordinho e tinha asa. Ele era desse tamanho. Parecia aqueles anjos de filme assim, de guerra. Sabe? Pois é. É algo extraordinário. É incrível isso. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É algo sobrenatural. Só que não é isso que me espantou. O que me espantou foi o anjo ter mandado Filipe falar com o eunuco. Por que o anjo não foi? Se os céus estão sabendo, por que ele não mandou? Por que os céus tiveram que comunicar para o Filipe, para ele ir até lá? Bastava o anjo dar uma... e chegar lá. Deixa eu te falar uma coisa. Anjo não sabe o que é ser salvo. Anjo não sabe o que era ser perdido. Anjo nunca experimentou a graça de Deus. Nenhum anjo no céu pregaria o evangelho melhor do que um pecador arrependido na terra. Come on. Você prega melhor do que os anjos. Sabe por quê? Porque o melhor pregador é aquele que primeiro foi ferido pela mensagem. É por isso que você tem que parar de achar que você não pode anunciar o evangelho. Os céus, os anjos, eles não entendem o que é estar condenado ao inferno e agora... Não, você não entendeu, deixa eu te dizer mais ou menos o que vai acontecer. Nós temos cadeiras cativas na frente dos anjos, diante do altar de Deus. Não, você não entendeu. Sabe, os anjos vão ficar perguntando assim, mas por que, Jesus? Nós estamos aqui, está certo que um terço de nós falhou, mas e aí, Jesus? Jesus dizia, presta atenção, vocês... É impossível para vocês serem tentados.
Você sabe por que eles têm cadeira cativa? É porque eles podem fazer tudo errado e decidiram fazer certo. É porque eu amo a iniquidade e eles são iníquos, mas pelo poder do meu sangue, pela graça na vida deles, eles conseguem resistir à tentação. Você não tem ideia do poder da pregação de um pecador que se arrepende. Você não tem poder da ideia de um médico ferido. Deixa eu te falar uma coisa. Pede para Jesus, para quando você for para o hospital, pegar um médico que ficou 40 dias na UTI. Pede para quando você estiver diante de um juiz de direito, você pegar um advogado que militou durante pelo menos os 40 anos. Sabe por quê? Porque você vai conhecer a misericórdia de quem passou por o que você está passando. Fica de pé no seu lugar. Sabe o que aconteceu aqui? O eunuco foi a Jerusalém. O eunuco tinha um livro. Deus mandou para ele o pregador. O eunuco não estava longe do reino de Deus. Ele estava a um passo. E ele deu esse passo. E a minha pergunta é você hoje. Está tão perto. Você está tão perto de Jesus. O que você vai fazer? Você está tão perto de Jesus. Existe uma realidade invisível de Deus trabalhando na sua vida aqui agora. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Deixa eu te falar. Me espera mais 10 minutos que sua vida vai mudar. Deixa eu te falar uma coisa. Existia 2 homens ao lado de Jesus. Um à direita, outro à esquerda. 2 ladrões. A cruz de Jesus estava na mesma distância de um e do outro. A cruz era tão acessível a um como era acessível ao outro. Só que um abraçou a mensagem da cruz. O outro ridicularizou. Presta atenção. Ambos tão perto naquele momento. E agora distantes uma eternidade. O eunuco deu esse passo. Hoje Deus fez a mesma coisa com você. Você está numa igreja. Você tem um livro. Alguém leu para você e alguém te ensinou. Deus está no teu encalço. Eu gosto muito de uma frase dos puritanos, que diz assim: Deus é um cão de caça que nunca desiste da sua presa. Deus está atrás de você. Existe um agir invisível de Deus sobre a sua vida. Um anjo pode até falar com você, mas hoje Deus escolheu um pecador. Deus escolheu a igreja. Deus escolheu uma pessoa que está um pouquinho na sua frente, só um pouquinho, como Filipe estava um pouquinho na frente do eunuco, só um pouquinho. E eu te chamo para você me acompanhar nessa noite. Só para você ter uma ideia, liga a luz para mim aí. Quantos aqui já aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Baixa sua mão. Deus te trouxe hoje para esse lugar. Existe uma realidade invisível de Deus que te trouxe para esse lugar. Como diz aí a oração que a gente vai fazer, Deus moveu montanhas para te salvar. Sai, Filipe de Samaria, vai para o deserto, porque eu tenho um eunuco que vai morar no céu